eu não bebo, praticamente. Eu só bebo nas lives que eu faço agora, desse último ano pra cá. Que Tá são fazendo lives De como? música? De bipolares, é. Bipolar? Bipolares? Por quê? Porque, cara, eu sempre fui metaleiro e eu sempre fui conhecido por cantar rock, né? Mas, cara, o humorista, ele não pode ter como base um estilo musical só. Para você satirizar música, você tem que conhecer música, né? Então, pra zoar uma boy band, um axé, tu tem que conhecer. E antes de eu ser metaleiro, eu era cantor de churrascaria. É mesmo? Eu cantava churrascaria em Petrópolis com 17 anos. Dá. Então eu cantava de tudo, cara. Eu cantava o Netinho lá, ô Mila! Essas Mil e porra- uma noite de amor com você. Cara, eu cantava de tudo, cara. E Tu cantava aquela assim? Pirá, pirá, pirou. Pirá, pirá, pirou. pode ter sido o embrião, né, cara? Que Pirapirou veio anos depois, né? Aham. E... Mata uma dos... Essa eu também eu ouvi muito. Chegou Essa o do negão. Mila era muito da minha infância também, essa É, música. 1997, cara. Arriou o calção e cagou no chão. Caga, 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 cagou. Se bobear, até essa iam cancelar também. Chegou alemã. Imagina o palhaço gozo. Tava fudido. Galera, olha só. Era uma época, pra você que tá assistindo esse programa, independente do ano que você tá assistindo, a gente tá... Hoje é 16 de abril de 2021. Antigamente, em 2000 até 2010, a gente podia fazer humor livremente sobre qualquer coisa e as pessoas não ligavam, e davam risada e riam junto. Hoje em dia isso não acontece mais. Então, a maioria do acervo, tanto do Hermes e Renato, quanto do Amada Foca, que foi o grupo que eu fiz depois com o Bento Ribeiro, com o Paulinho Serra, com o Daniel Furlan, com a Paulinha, a gente tinha liberdade poética para poder satirizar pessoas, etnias, sexos. Hoje em dia não pode mais. Então, quando vocês virem alguma coisa do Hermes e Renato, do Amada Foca, que você não vai entender porque pode ser muito grosseiro, perdoa. Que era da nossa época, tá? Mas esse do Pirapirapirô, ele não tem nenhum, tipo, não tem por que ser cancelado na minha visão. Ele fala negão, fala alemão, mas não atribui nenhum contexto negativo a nenhuma desses dois personagens. A gente buscava rir junto com o público. Aham. A nossa intenção do Hermes e Renato nunca foi humilhar ninguém, sabe? Porque o Fausto era um cara muito tímido. Eu também. E a gente era meio canto da sala, meio excluído, sacou? Então, a gente tinha meio esse senso de justiça. A gente nunca conversou sobre isso, sabe? Mas a gente nunca curtiu esse lance de humilhar os outros, sabe? Então, a gente tentava fazer um humor meio livre disso. Onde que a gente zoava mais? Com bicha. Por quê? Porque o Hermes e Renato, o quadro Hermes e Renato, São os era uma cafajestão. sátira, era os cafajestes das pornochanchadas dos anos 70. E nas pornochanchadas dos anos 70, era hiperusual esculachar bicha. E isso era uma coisa tão folclórica que a gente não pensava em um minuto sobre essa questão, sabe? Então era natural pra gente. Hoje em dia a gente para, a gente vê, caralho, cara, se isso passa a gente vai preso. Mas isso porque a gente era retrato do que a nossa sociedade mandava pra gente. E a gente consumia isso e a gente exteriorizava isso. É o mesmo caso do funk proibidão, voltando lá atrás. O cara cresceu vendo Na Boquinha da Garrafa, o Seguro Tchan, e o cara vai cantar proibidão porque ele cresceu vendo aquilo. E não era como os personagens do Hermes e Renato fossem referências de como os seres humanos deveriam ser. Eles eram... Era muito exagerado. Exato. Então, muito e era por isso que era exagerado. muito foda, porque primeiro, a produção do bagulho era tosca e dava pra ver que era de propósito, tá ligado? Sim. E tudo sempre foi super exagerado.